Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o André Barroso e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os parâmetros e as propriedades dos consumidores e dos produtores de dados nos tópicos. Eu não vou entrar em grandes detalhes e nem vou passar sobre todos os parâmetros que eles têm, porque é uma infinidade, como vocês podem ver aqui. Todos esses parâmetros estão lá na documentação do Kafka, estão bem melhor descritos e definidos e muito mais detalhados do que eu poderia explicar aqui. Então, vamos lá. Estou começando aqui pelos logs que mostram os parâmetros e os dados do produtor. Então, nós temos aqui, ele gerou, aqui são as configurações da parte de produção de dados, o ACK que nós configuramos, aqui é o tamanho de batch. Se eu estivesse fazendo execuções em batch, o limite atual seria esse, mas como não estamos executando em batch, não faz diferença para a gente. Bootstrap servers são os Kafkas que estão ativos no cluster e os quais eu queria estar conectado e mandando dados para ele. Client ID nós não definimos, e também não criou nenhum porque só tinha um produtor rodando no momento. Mas o próprio Kafka se vira com isso, o próprio Factory se vira com isso na hora de criar. Buffer de memória está com esse valor padrão, poderia ser alterado também através daquelas configurações que nós vimos para produtores. Que mais? A definição do serializador de chave, que é o string, que nós utilizamos. Esse partitioner class é a classe default que é utilizada para fazer a gestão das partições, da interação do produtor com as partições do tópico. Que mais que seria interessante falar? Hum, Nós temos mais coisas aqui. O serializador da mensagem, que é o Kafka que nós definimos. Timeout de transação de 60 segundos, mas nós não estamos usando transação nesse processo, então não faz diferença. Hum, Acho que era mais esse que eu queria falar nessa parte. Que era para mostrar que as configurações que nós fizemos tinham sido passadas direitinho, né? E aqui nessa parte de baixo entram as configurações do Avro Schema. Então aqui ele tem as configurações do Serializer, ele tem a definição da URL do Schema Registry, tem a autenticação que está oculta, nós não tivemos autenticação, então dizendo para ele que tem registro de esquemas, que mais? Ah, É basicamente isso. O resto são configurações default que ele mesmo gera e nós não precisamos fazer alteração. Na parte do produtor é isso, nós temos essas configurações aqui e com isso ele consegue se comunicar e produzir dados em formato Avro. Agora vamos ver, não precisamos mais desse cara, deixa eu fechar ele. Vamos para o consumer de pedidos. Isso é de pedidos. Então tá aqui os parâmetros de configuração dele estão aqui, do consumer de pedido. Ah, Autocommit ativar, então a cada 5 segundos ele aplica um autocommit do que ele consumiu. O tipo de reset de que dados foram consumidos através da definição de um offset de cada registro. Está aqui o que nós configuramos. Os hosts, os endereços para cada um dos serviços que estão hospedados no cluster, dos serviços Kafka. Também não tem um ID definido aqui, porque nós não setamos, então ele gerou automaticamente. Que mais? Seria interessante falar. O deserializador de chave, que é o string. O partitioner está aqui, que é quem vai cuidar da parte que vai gerir a parte de comunicação com. Ele vai definir a estratégia de comunicação com as partições.
buffer de recebimento de dados, timeout da request em 30 segundos. Se passar disso, ele começa a estourar, dar erro de timeout. Todos esses parâmetros que estão aqui são configuráveis através daquela parte do código que nós vimos lá de configuração do Factory. Parte de comunicação segura através de SSL ou ASL pode ser utilizado também. Nós não estamos utilizando, então a maioria dos valores estão nulos ou com valor default. E a parte do Avro Schema, está aqui a definição de URL e está dizendo que ele está usando esquemas. E o restante é a configuração default e tem aqui dizendo que está usando um objeto específico de Avro e não um genérico. O consumer tem um pouco mais de informação, então a gente consegue ver aqui, ele mostra a versão do Kafka, o ID para commit. Aí aqui do consumer ele gerou esse ID automaticamente para ele, colocou ele num grupo de consumers, porque um consumer para ser executado ele precisa estar vinculado a um grupo. Quem mais? Depois ele se vinculou ali. Ele se vinculou às partições do tópico que estavam disponíveis e sincronizadas e começou a fazer o consumo. É o mesmo padrão para os demais consumidores, então não vou passar pelos outros que não faria diferença. Não tem nada de específico. Ele se assinou às partições do tópico, criou um grupo para pagamento e deu um ID para esse cara. São as mesmas configurações. Deixa eu fechar essas janelas. Essa aqui também não precisamos mais disso. E é isso aí, pessoal. No próximo vídeo eu vou mostrar a consulta desses dados diretamente pela console dos hosts para a gente ver que está tudo em ordem. Até o próximo vídeo.